Se eu tiver uma determinada faixa vibratória, É uma situação de Hamedcast, o podcast do Espaço Espírita Hamed. uma vitória para a gente, porque a gente já vai andar com mais segurança. A tua postura. O olhar de Hamed sobre vários pontos de vista. Sintonizar um monte de coisa. Continuação do capítulo 1. Como a mente consciente funciona em relação à mente subconsciente. A função-chave da mente consciente é operar como um programador de computador, protetor e senhor da mente subconsciente. O subconsciente existe para operar como um serviçal ou como um servomecanismo da mente consciente, e não para dirigi-la. Se você não compreende essas leis psicológicas, provavelmente vai permitir que a mente subconsciente o governe. E por que você deixaria que uma mente não racional controle a sua vida? Por estranho que pareça, é isso que faz a maioria das pessoas. Quando isso acontece, você pode se tornar uma vítima e ter inúmeros problemas. Quando um pensamento, sentimento ou um impulso surge na mente subconsciente, é dever da mente consciente usar suas capacidades de raciocínio e discriminação para examinar esse pensamento na porta de entrada. Se o pensamento ou impulso é positivo e espiritual, você permite que ele entre. Se é negativo, você o expulsa. Saúde psicológica é o processo de admitir na mente pensamentos positivos, espirituais, equilibrados. A saúde espiritual é como a saúde física. Se você quer ser fisicamente sadio, assimila alimentos sadios. Se quer ser psicologicamente sadio, assimila pensamentos sadios. Ao expulsar da sua mente os pensamentos negativos, você lhes nega energia. O processo é bastante parecido com o de uma planta que não é aguada. Ela acaba definhando e morrendo em virtude da falta de água, atenção ou dedicação. O segundo passo é afirmar o pensamento oposto e positivo. Isso se chama pensamento positivo e uso de afirmações positivas. Ao desconsiderar continuamente o pensamento negativo e afirmar o pensamento positivo, forma-se um novo hábito na mente subconsciente. O velho hábito morre por não receber energia, e o novo hábito se forma porque você está continuamente reforçando e pensando positivamente. No período de 21 dias, esse novo hábito pode ser estabelecido. Você deve lembrar que o subconsciente está repleto de muitas fitas velhas, que você aceitou quando era mais novo. Se a mente consciente não faz escolhas, então toda essa antiga programação da mais tenra infância continua afetando sua vida atual. Desenvolvimento da bolha ou escudo externo para se proteger da energia negativa de outras pessoas. Assim como é essencial desenvolver uma bolha interna para se proteger de sua própria mente subconsciente, é também essencial produzir uma bolha ou escudo externo para se proteger da energia negativa de outras pessoas. Lembre-se sempre que se você não assumir essa responsabilidade, a mente subconsciente ou outras pessoas vão controlar a sua vida. O ideal é ser a causa, o criador e o senhor da sua vida. Tomemos o exemplo de alguém que o critique ou julgue. O ideal é estar cercado por uma bolha, luz ou escudo imaginário, de forma que quando a crítica vier na sua direção, atinja a bolha ou escudo e se desvie, sem provocar nenhum efeito. Você faz uma escolha consciente quanto a admitir ou não a crítica na mente subconsciente. É preciso ficar claro que essa bolha é semi-permeável. Em outras palavras, ela permite a entrada da energia positiva, mas mantém afastada a energia negativa. Se você não mantém ativa essa bolha protetora em todos os momentos, pode virar vítima dos comentários, observações ou energia de outra pessoa qualquer. Há uma hora para estar aberto e uma hora para se fechar. É necessário fechar-se, protegendo-se de outras pessoas caso estas ajam de modo negativo. Caso alguém arremesse uma lança de verdade contra você, tenho a certeza de que se pudesse, você iria tentar escapar dela fisicamente. Certamente você não quer que a mente subconsciente governe sua vida, e não quer também que outras pessoas o controlem. Outra forma de dizer isso
é afirmar que certamente você prefere responder a reagir. Responder é escolher como lidar com uma energia que vem na sua direção. Reagir é deixar que a energia entre diretamente na mente subconsciente, no plexo solar ou no corpo emocional, rechaçando-a depois. Se alguém o julga ou ataca e você assimila a crítica, então das duas uma. Ou você irá se magoar, retraindo-se e chorando, ou irá revidar. Agindo assim, você deixa que outra pessoa seja a causa de suas emoções. Mas é você quem deve ser a causa de suas próprias emoções. Falta muito desse parágrafo aí, desse item? Acho que é só mais isso aqui. Falta Falta esse pedaço. Falta pouco. Uma forma diferente de considerar isso é considerar que você está se deixando hipnotizar. Sou hipnotizador e também conselheiro. Porém, a maior parte do meu trabalho não consiste em hipnotizar pessoas, mas sim em deshipnotizá-las. Muitas pessoas vivem num estado de auto-hipnose e o que tento fazer é livrá-las disso. Uma pessoa está sob hipnose quando age como vítima. Alguém é hipersugestionável quando não faz escolhas a respeito de como quer responder. Na realidade, psicologicamente, você é invulnerável. Essa afirmação tem implicações bastante profundas. Ser invulnerável significa que você não pode ser ferido emocionalmente, a não ser que o permita. Podemos parar por aí, mas nós não lemos isso, não? Não, a gente leu a subconsciente. Tá. Você tinha comentado, Fátima, que você ia falar um pouquinho dos sonhos, lembra que ficou do outro capítulo? Sim, da outra parte. Então, porque ele estava falando do sonho, aí alguma coisa que eu também não lembro. Aí nós não deu tempo, Então, o que eu vou falar do sonho? Já até esqueci o que eu ia falar. É porque, engraçado, olha, eu fiquei com... Eu li essa parte que vocês estão lendo, eu li hoje. Mas eu tinha certeza que já tinha sido lida. Que interessante, mas na verdade fui eu que li, né? As pessoas têm muita curiosidade sobre sonhos, tá? E uma coisa que psicólogo fica doido da vida é quando alguém vai lá num livro e vai contar um sonho e fala assim, eu fui lá no livrinho de sonhos, né? E, não tem nada pra que vender. deixe um psicólogo... Tem aqui na banca de jornais aqui, tem para vender. Gente do céu. Mas assim, apesar de tudo, e o psicólogo ficar bravo com isso, tá a correta postura dele entender que a pessoa que está procurando uma resposta, e é muito mais fácil pegar livrinho, ainda mais assim, eu sonhei com cobra, tá vendo? Eu vou ser traída. Tá? Então ela busca naquele livrinho até assim, além de um alívio, mas acaba do jeito dele procurando uma ajuda que é superficial e também não quer dizer muita coisa se o sonho é individual, né? Então você imagina se uma pessoa chega para você e fala assim, olha, tá vendo? Eu sonhei com uma cobra, isso significa que eu vou ser traída. E você falar para a pessoa, você nunca pensou que é você que pode trair? Porque nós estamos sempre na postura, ele até falou, né, da vítima. Nós somos sempre o oprimido e nunca aquele que oprime, nunca aquele que vai fazer algum tipo de sacanagem ou até mesmo trair alguém de alguma forma, né? Então, o que acontece? O sonho, Freud colocou em 3 palavras, que é assim, realização de desejo, deslocamento, tá? Realização de desejo por quê? Porque quando nós dormimos, o metabolismo cai, diminui as nossas defesas, é mais fácil do inconsciente se manifestar. Então, isso aqui são palavras minhas, é como se o inconsciente falasse, oba, então agora vamos trazer à tona o que essa pessoa está precisando, tá? Então, se teve uma pessoa que você viu de manhã, se teve um acontecimento, sei lá, 2 anos atrás, se teve uma casa de quando você nasceu, não importa. Como o inconsciente guarda tudo, ele não esquece de nada, tá? Ele pega aquelas partes e monta uma historinha como se fosse uma novelinha, como se fosse um filme.
Tem sonhos que é mais fácil, você pode falar, nossa, tá vendo? Eu estava com raiva da pessoa e eu sonhei que eu estou brigando com ela. Vamos pensar assim. Pensa assim porque também é muito simples, eu posso aproveitar e através do sonho brigar com a pessoa, mas eu não sei se o sonho está me dizendo que eu só estou brigando com aquela pessoa. Tá claro isso para vocês? Tá, né? Pense em mente. Oi. No texto, ele fala assim, é um pouco do que você falou, mas é mais profundo. Aqui ele fala assim, o sonho é basicamente um espelho da maneira como você pensa, sente e age durante a vida diária consciente. O sonho é como um jornal que você recebe toda noite, descrevendo a organização e a dinâmica de suas energias internas. Do jeito que está aqui, é como se fosse exatamente o meu interior, né? É, exatamente onde eu ia chegar, tá? Então, assim, ó, o sonho ele vai ser montado com conteúdos que você viveu, não necessariamente do dia. Pode ter muito material do dia que a mente fala, oba, tá 10. Mas no sonho pode entrar a bisavó que desencarnou há não sei quanto tempo, uma casa que você morou quando você, sei lá, estava do 1º ao 5º ano de vida. Tudo isso pode ser reunido num sonho para estar falando conteúdos com certeza muito mais profundos sobre você. Então, a finalidade do sonho o sonho ele vai ser montado de acordo com o que você precisa. A ideia é que o sonho te traga uma parte do teu inconsciente que no dia a dia você não tem acesso também. Por isso que o sonho, para Freud, ou mesmo para Jung, se tornou uma peça muito importante na terapia e tem analistas que são capazes de trabalhar muito tempo com um sonho de uma pessoa, porque ele vai desmembrar tudo aquilo. Então, por exemplo, aquela casa, você lembra da casa, o que aconteceu naquela casa, tinha aquele corrimão, porque às vezes a pessoa pode falar, tô pegando detalhes de coisas que já aconteceram. Olha, a casa era da minha tia, o corrimão, engraçado, o corrimão parecia da casa da minha avó. Então, o sonho ele vai pegando partes da tua história consciente, mas é de um material muito mais profundo. Então, quando nós estamos falando que, olha, você vai acessar a consciência através da terapia ou através de, sei lá, qualquer estudo, o sonho também te traz esse material. Mas não é uma coisa fácil da pessoa conseguir, às vezes, estar traduzindo, né? É comum por exemplo, quem costuma fazer terapia já vai aprendendo, então a pessoa já vai falando, olha, eu peguei esse item, eu peguei aquilo, nós estamos conversando aqui, todo mundo já vai sacando alguma coisa. Mas quem nunca teve acesso a isso, realmente, pega o manualzinho lá da banca de jornal e fala, então eu sonhei isso daqui. Não, o sonho tem muita coisa. E por que é condensado o sonho? É exatamente a condensação dessas partes todas que se reúnem num sonho. Você pode ter a média, você pode ter não. Eles dizem que você pode ter até 5 sonhos por noite, tá? Então você pode falar assim, nossa, engraçado, eu estava numa situação, nossa, mudou uma coisa totalmente diferente. São partes que a tua mente, que a tua consciência, que o teu inconsciente deixou chegar até a tua consciência, tá? Então você fala, engraçado, eu estava aqui, aí mudou para aquele lado, então são pedaços, mas mesmo se você tiver 20 sonhos na mesma noite, todos vão ter a mesma mensagem. Não quer dizer que nós saibamos quais são as mensagens, tá claro isso? Tá? Então, o pensamento do Freud, do Jung é que, nesse momento que você tem todas as defesas mais reduzidas, o inconsciente pode se manifestar. E do mesmo jeito que ele se manifesta, ele também te tira do sonho. Então, às vezes você está numa situação de perigo, é como se a mente falasse assim, bom, agora chega, tira ela que já está bom por hoje. Ele te coloca, ele libera para acontecer e ele te tira e também bloqueia para que você só tenha consciência do que é permitido pela tua mente. Vamos lá, Xavier. Acho que eu já até sei o que o Xavier vai falar. Fala também. Não, nem. É bem uma dúvida que eu tenho com relação ao sonho. É assim, o nosso sono, ele é dividido. Eu tenho um relógio que ele dá uma divisão do sono.
Então ele coloca como sono pesado, sono leve e o REM. Técnica, pelo que eu entendo, o REM seria o momento em que a gente sonha, não é isso? Isso. E aí, quando eu tenho um aplicativo, ele, eu não sei se isso é tão preciso ou não, mas ele tem os picos de sonho REM, sonho profundo, e dependendo da noite, eu tenho muito sonho REM, e tem noite que eu tenho pouco sonho REM. Quando eu tenho todos esses picos de sonho REM, eu estou sonhando, é isso? Nesses momentos? Também. Vou ficar com a palavra mente que mais nós falamos. Ou seja, vocês estão conseguindo ouvir direito? Ou seja, a mente é a mente, tá claro? Ela te coordena durante o dia e durante a noite, deu para entender? E ela vai controlando de acordo com o que o teu inconsciente permite que chegue até a tua consciência, mas também ele deixa o sonho todo e depois tira, deixa um pedaço desse, retalho daquele, retalho, vai mais para o fundo, volta. Então, assim, o que você não tem controle ao dormir é da consciência, porque o inconsciente ele vai estar trabalhando. Olha, gente, meu ato falha é dizer que ele vai estar tramando do mesmo jeito, tá? Então, você vai, volta. Tudo bem até aqui? Tá. Vou complicar um pouco mais, mas eu tenho uma pergunta aqui, rapidinho. Quando esses sonhos lúcidos, né, que as pessoas falam, por exemplo, às vezes eu consigo interferir no andamento do meu sonho. Como é que entra isso? Você só consegue interferir se a tua mente deixou você interferir. Não existe isso. Você entendeu? Tudo que acontece, tanto é que é o que nós, ou nas leis herméticas, ou o que ele está falando, é assim, ó. Você pode ter o controle. Nós ainda não conseguimos ter todo este controle de mente. Nosso trabalho é aprender a controlar mais. Aprender a atuação da nossa consciência, a intromissão do subconsciente, ou pensar no inconsciente, não importa, tá? Ponto X é como é que eu coordeno esta mente de maneira que eu saiba como ela age, que eu entenda como ela está funcionando, que eu me proteja, que ele fala do escudo, que eu me proteja das outras mentes e assumo o controle e o poder de mim. Então, assim, hoje, o que acontece? Nós temos todo esse controle? Não. Ainda somos regidos ou pelo inconsciente, ou como ele utiliza o subconsciente, nós somos regidos ainda mais por essas energias ou esses lados nossos, tá? Então, ele permite que você atue quando é conveniente. A velha história, eu te dou a dor, eu te tiro a dor. Ah, tá curadinha, bota a dor no outro lugar. Você entendeu? Ainda não temos todo esse controle para falar, foi embora e não vai voltar mais. Aí entra aquilo que você me deu a porrada ontem, né? O eu sou, o exercício de trazer esse poder interno para conseguir coordenar tudo isso. Tá? Alguém ia falar alguma coisa? Eu queria perguntar uma coisa. Mas acho que Camila. Eu posso terminar? Peraí, gente. Assim, quando a gente... Tá. Não, guarda a pergunta aí, porque talvez o que eu vá falar ajude ou complique. Vamos lá. Não vai complicar, não. Nós estamos falando de uma ideia lá do Freud que trouxe o sonho, papapá, tá? Vamos misturar o Jung um pouquinho na história do sonho. O que o Jung vai falar? Todo sonho é o teu material inconsciente. Até aí tudo bem. O sonho tem a luz e tem a sombra. Então, todo sonho, ele vai te trazer o caminho da cura e te traz a tua sombra. Nós estamos colocando essa linguagem junguiana. Ok. Qual é o outro ponto importante do Jung no sonho, que nós já falamos? O sonho tem um aspecto ou um lado que ele chama premonitório. Então, o sonho, ele traz todo o teu inconsciente, a cura, a loucura, a doença, mas tem aspectos premonitórios. Pronto, agora vocês podem perguntar. O que eu ia perguntar... Eu queria saber, assim, tipo... Eu sonhei, mas eu acordo e não me lembro. Isso aí é porque a mente diz,
rapaz, a bagaceira foi tão grande com essa pobre aqui que ela não tem condições de aguentar, não. Então bloqueia. É mais ou menos isso? A bagaceira é ótimo, né? Não precisa ser só porque você não vai aguentar. Pode ser porque você não vai aguentar ou porque é alguma coisa que tem que continuar reprimido. Porque nem sempre o que é reprimido, por exemplo, uma pessoa pode ter reprimida a capacidade de amar. E amar não é uma coisa ruim, amar é uma coisa boa. Tá? Só que no pacote, às vezes, das repressões da pessoa, ela reprime tanta coisa que ela nós estamos falando profundo, tá? Na consciência, ela não percebe isso. Quando é retirada, ela reprime um monte de coisa, ela não sabe nem separar isso é ruim, isso é bom. Sabe aquela história? Não sabe o que é joio, não sabe o que é trigo. Às vezes o pacote vai tudo junto. Então, sim, por um lado, depende do sonho, pode ser sim, tira que ela não dá conta. Dependendo do sonho, só chega na tua consciência no sonho porque acaba trazendo uma ideia de alívio. Por isso que é realização de desejo. É um momento onde pode vir muita coisa para sua mente que durante o dia você não vai ter acesso. Explicaria porque a pessoa às vezes dorme mal. Gente, eu não estou colocando espiritual, tá? Tá claro isso, né? Então assim, isso explicaria porque você dorme mal, porque você pode acordar mal-humorada, porque você pode acordar com raiva de alguém e não sabe o porquê. Então você acordada pode não lembrar nada do sonho, mas você está sob o efeito do sonho. Isso é psicologia clássica, ok? Não entrou psicologia da alma, psicologia espiritual, não entrou isso. Porque se entrar, na verdade é o seguinte, é só a união dos dois. Então acordei péssima. Acordou péssima porque pode ter tido contatos espirituais péssimos, porque o material inconsciente era péssimo. Se no sonho estava o teu ódio e mais, sei lá, cruzou com não sei quem, você pode acordar com 1000 sintomas sombrios, que é do teu inconsciente e também daquilo que você cruzou durante a noite. Posso acordar feliz, bem, leve. Tá? O importante, eu acho assim, eu posso não entender nada do sonho, mas, nossa, eu acordei leve, bem, que bom. Que bom, foi bom, não tinha nenhuma sombra minha, devo ter ido por um lugar gostosinho, tá ótimo. Quando vem essa carga negativa, e isso é importante, pessoal, porque nós ficamos muito vulneráveis, ele fala da invulnerabilidade aí, né? Nós sofremos, sim, muitas consequências desse dormir. Tá? Que traz a luz e a sombra. Apesar de eu falar, Jung, porque assim, vocês sabem que é o Jung que fala de luz e sombra. Freud não fala de luz e sombra, ele fala de consciência e inconsciente. Mas vocês já entenderam que, basicamente, é a mesma coisa. O que está reprimido, né, é uma outra forma de expressar conteúdos reprimidos, coisas que não são positivas ou que nós julgamos, né? Um dia na nossa consciência achamos que não era bom, era isso. Mas, para Jung, tem um lado premonitório. Tem um exemplo que eu dou sempre nos grupos, porque me marcou muito e eu acho que está no livro... Memória, Sonhos e Reflexões, eu acho. Se não é o Psicologia, não sei do que. Natureza da Psique, é do Jung. Que ele relata, vocês vão lembrar desse exemplo, que ele relata de um paciente que ele teve, que era histérico, e que e tinha uma noiva, e um dia esse paciente sonha que a noiva dele era uma prostituta. Lembraram do sonho? Não? Então, esse paciente, uma noite, ele tem um sonho com a noiva dele, a noiva dele era prostituta, no sonho. Continua um tempo de análise, não sei quanto, né, se ele especifica ou não no livro, não vou lembrar. E aí ele foi associando que a ideia da prostituição é como aquela pessoa se comportava na vida. Ele era prostituído, ele era vendido, entendeu? Fazia as coisas, tal. Então, sabe quando você fala uma pessoa vendida, a pessoa que se prostitui na vida? Então, ele tinha esse tipo de comportamento na vida dele. Então, é por isso que aparecia a noiva prostituta, tá?
Só que depois de um tempo, ele descobre que esta noiva, antes de ser namorada e noiva dele, ela realmente foi prostituta. Coisa que ele nunca soube quando começou a namorar com ela. Tudo bem? Lembra quando nós falamos que nós nos unimos pela luz ou pela sombra? Então, nós podemos não ter consciência, mas a nossa mente, a gente já não sabe que sabe tudo? A nossa alma sabe nossa verdade, inconsciente sabe nossa verdade? Então, assim, ó, à medida que ele se uniu com ela, se uniu pela atitude de prostituição. É dela de uma maneira, dele de outra forma. À medida que ele foi trabalhando em terapia, esse noivado terminou. Porque ele mudou o jeito de ser na vida dele. Então, aquele lado sombra dela que alimentava a sombra dele não existiu mais, não tinha mais como existir. E aí a relação terminou. Gente, tá claro? Ficou muito complicado para vocês. Deu para acompanhar? Deu demais. Então, quando o Jung relata esse sonho, ele comenta bem assim, ó. Veja bem, não quer dizer que toda relação precisa terminar, tá? Não é essa a ideia. A ideia é que tinha um lado, como nós estamos chamando de premonitório, tinha uma situação premonitória que aquela pessoa desconhecia e tinha a união dos dois, sombra que alimentava a sombra. E quando ele mudou o padrão dele de vida, o padrão dele lidar com a realidade dele, aquela relação, a sombra não dava mais para se nutrir ali. É o que acontece em muitas situações da nossa vida, né? Nós mudamos e aquilo lá, você olha e fala, isso aí não bate mais comigo, isso aqui não serve mais para mim, não tem, você não acha o outro polo. Ô, Fá, uma dúvida. Era isso que eu queria falar dos sonhos. Fala, André. Bom, numa mesma noite a gente pode ter sonhos que são esses que a gente está falando, que são trazidos pelo nosso subconsciente, e também ter sonhos manifestados por essa visão espiritual, seja do nosso superconsciente ou algo assim, ou não? Vai estar dentro do mesmo sonho. É comum eu falar assim para a pessoa, dependendo do sonho, que dá um cliquezinho, né? Falar assim, vamos guardar isso daqui. Que às vezes pode demorar muito tempo para você saber o que tinha a ver aquilo lá, entendeu? Às vezes não, às vezes a pessoa está relatando alguma coisa que você fica esperto e fala, bom, ela vai ter uma notícia X, tá? Mas todo sonho teria os dois componentes. Porque como o Jung, ele já era mais, eu vou colocar espiritualista e tudo mais, religioso, enfim, religioso não, né? Tinha uma religiosidade, vamos colocar dessa maneira, para ele nunca descartou essa parte intuitiva. Freud não tinha essa visão, então ele só ficava no concreto da mente, consciente, inconsciente e tudo mais. O Jung não, ele já tinha essa abertura, então para ele, todo sonho tem alguma coisa premonitória, só que aí eu vou dizer para vocês, às vezes não dá para saber, você tem que ter um estudo, uma observação, ou como eu disse, anota, alguma coisa que chama, segue a intuição, algo chama atenção no sonho, veja bem, algo chama atenção, eu vou guardar, mas isso não descarta o que é do meu eu, ok? Que é até o que a Rosana falou, é muito profundo. Tá? Se pegar o exemplo que eu quis dar, entrou a casa da avó por algum motivo. Na casa da avó, estou subindo a escada, tinha o corrimão da casa da tia, tem que ter um motivo. Vocês entenderam? Para a mente, tudo tem um motivo. Nada é aleatório, nada é acaso. A cobra pode até ser traição, tá? Mas não quer dizer que todo sonho de cobra é por causa de traição. Não tem nada a ver. Porque é um material muito profundo e muito individual. Eu jogaria no bicho. Olha, também. Aí é o intuitivo, ô Camila. Aí é o intuitivo, serve. Valéria, você vai falar? Pergunta, Isso. que eu queria depois fazer um comentário. Só. Fala aí, Valéria. Não, já foi respondido. Eu ia perguntar como fundia
o psicológico e o espiritual. A Fátima acabou de responder aí, então já está respondida. Obrigada. É que numa visão, a nossa visão hoje é psicologia da alma, transpessoal, né? Não tem essa separação de isso aqui, é tudo integrado, é tudo junto, misturado, digamos assim. O ponto é que eu nunca posso esquecer que a minha mente é presente em tudo que acontece, tá? E que tudo que fazemos está trazendo alguma mensagem nossa, né? Do nosso mais profundo. A velha história do ato falho. Eu esqueci alguma coisa, errei um caminho. Então, quer dizer, tudo está buscando ser expresso. A questão nossa é essa observação. Quando quando essa... É que eu ia falar quando é luz, mas enfim, de qualquer maneira, tudo que vem como é que eu posso dizer? Todos esses atos falhos, por exemplo, nosso, está a serviço do desenvolvimento da nossa luz, né? É tudo que nos auxilia para melhor. Tudo que eu tenho consciência é melhor, me alivia. Eu me torno transparente para mim mesmo. Né? É o autoconhecimento, é a busca de si mesmo. Tá? Então, Fátima, no caso, Continue, por favor. Não, pode falar. Então, a questão da gente se preparar para dormir, né, assim, fazendo uma oração, realmente buscando algo mais legal, assim, para você dormir bem, vai influenciar mais na questão espiritual, né? Não necessariamente dessa parte do inconsciente querendo jogar para fora, né, na hora do sonho. Ou, como você falou, tá tudo misturado e vai ajudar os dois. O fato de você se preparar para dormir, já lembrei do tal do Serafis Bey, né? O tal é irônico, né? Se você pegar um livro, dependendo do que você vai ler, ou dependendo do filme que você está assistindo, é como se teu inconsciente falasse 10, porque eu vou deitar e rolar aqui num belo pesadelo e nas sombronas e tudo mais outras conexões espirituais. Então você vai se preparar para se proteger também de não ser alvo de algumas interferências, tá? Mas a busca do autoconhecimento não é só porque nós estamos falando. Internamente é sempre a busca, é sempre a liberação desses conteúdos que estão aprisionados em nós. Então, vamos voltar lá, o exemplo do ato falho. Se eu cometo um erro, um engano, sempre é expressão de algo meu, interno. Então, está sempre buscando sair. Se eu tiver uma preparação, eu posso ter um sonho melhor, um sono mais bem dormido, digamos assim, tá? Do que um filme pesado que me conecta com coisas mais pesadas, mas sempre vai ter, o sonho sempre vai ser uma expressão do teu inconsciente, ou do teu inconsciente pensando em Freud, ou da sua luz e da sua sombra usando as terminologias junguianas. Tá? Então assim, não adianta, você pode se preparar, posso ter uma noite melhor, mas eu não vou escapar de todos os conteúdos que estão dentro de mim que precisam sair, que vão estar lá para cada vez mais podermos acessar com profundidade quem somos, como atuamos, propósito de vida, está tudo lá dentro. Tá? Mas é claro, né? É melhor vir para um sonhozinho melhor do que perturbado com outras interferências também, né? Vanessa? A Vanessa, isso. Eu só queria colocar que, considerando, né, tudo isso que você disse, que o sonho realmente ele é uma ferramenta, né, que vai trazendo coisas para que a gente trabalhe, muitas vezes sinaliza, né, algumas coisas que nós temos que prestar atenção, o caminho que a gente está tomando, como você falou, propósito e tudo mais. Eu aprendi uma coisa que eu acho que realmente eu fiz e surte resultado, porque a gente às vezes fala, eu não lembro dos sonhos, né? E se você
se conscientizar e começar a prestar atenção de logo quando você acorda, você fazer alguma anotação, ou até melhor que isso, as pessoas relatam, gravar no celular mesmo tudo aquilo que te vem à mente, que você lembra, ou pelo menos a sensação, como você falou, se foi boa ou ruim, isso, quando você costuma, se você tiver isso como hábito, cada vez mais você vai lembrar do que você sonhou. Eu acho que isso é uma forma que ajuda muito. Quando você presta atenção, quando você fica ligado e assim que você abre o olho, você tenta anotar, e às vezes o anotar, você perde alguma coisa. Então, o falar até, você vai lembrar cada vez mais dos seus sonhos, do que você sonhou, né? Que são esses recados, como a Fátima falou, tudo que vem aí no sonho. É isso. Tem pessoas... eu converso com uma pessoa que a Berenice está aqui querendo fazer parte da conversa aqui. Ela é um dos motivos também de eu estar sempre ruim aqui. Sim, né? Tem uma pessoa, é impressionante. Eu converso com ela uma vez por semana, mas assim, não dá para acompanhar a quantidade de sonhos que ela traz. É muito sonho. Ela escreve todos. E realmente, quanto mais a pessoa vai se conectando, vai ficando mais fácil ela escrever. O que a Vanessa falou é algo que às vezes eu falo para a pessoa, né? Tem pessoas que conseguem acordar de madrugada e escrever o sonho ou gravar o sonho. Tem pessoas que não conseguem, então de manhã pode ter esse movimento de o que eu lembro eu coloco no papel. Porque se vocês perceberem, é que as pessoas são diferentes, né? Tem gente que acorda e não lembra nada. Tem gente que acorda, lembra. E depois, durante o dia, vai passando. Já perceberam? Aquilo tá vivo, dali a pouco você fala, meu Deus, já fui embora. Tudo isso é mente. Tá? Tudo isso é mente. Você fala, eu quero voltar. Eu tenho certeza, você tem a sensação e já não tem mais a imagem, né? Então a mente fala assim, opa, inconsciente, subconsciente. Opa, tira. Já ficou muito tempo na consciência. Então, quem consegue acordar, desde que não prejudique o resto do dormir, né? Anota ou grava mesmo, ou de manhã. Dizer que sempre as pessoas vão conseguir, Vanessa, também é relativo, porque, enfim, é relativo, porque a pessoa não quer dizer que ela vai ter controle sempre para dormir. É de cada um, não dá para falar, né? Porque se tem coisas que é para sair da consciência, pode ter certeza que o inconsciente vai tirar de qualquer forma. A pessoa pode até falar, olha, isso aqui eu lembro, tal. Duas coisas. Uma, toda verdade é meia verdade. Lembra disso? Então, a pessoa pode te contar fielmente uma coisa, você não sabe se é. Tá? Mas não importa. Importa que é o que a pessoa tem para relatar. Deu para entender? Não tem julgamento, é o que a pessoa tem para relatar. 2, lembra quando eu falava, coitadinha, nem falo mais da doutora Rosa, deve ter reencarnado, por isso que ela não vem mais na minha mente. Que ela dizia assim, eu não faço supervisão de caso, porque quando você vai me trazer o caso, você não traz mais a pessoa, você já traz você. Então, qualquer relato nosso, ele nunca mais é fiel, é puro. Já tem as contaminações. A mesma coisa, eu falei 2, 3, quando eu falei do livro A Jornada da Alma, que é um livro junguiano, que fala sobre vida passada, quer dizer, a pessoa pode estar lá e te relatar, você não tem certeza se a pessoa esteve naquela vida. Por quê? Porque pela memória do inconsciente coletivo, nós sabemos qualquer época, deitou nós estamos lá com Cristo, sendo crucificado, vamos tendo as reações. Não dá para dizer que estivemos. Provavelmente alguns tiraram pedra, não está fazendo nada. Então, assim, o inconsciente vem, preenche as lacunas, porque ele fala: opa, aqui já dá para montar uma coisa assim com a história de Jesus, né? E a outra tem um inconsciente coletivo. Então, toda verdade é meia verdade. O que faz de diferença para nós essa frase? Nada. Porque o que importa para nós é que dentro daquele relato alguma coisa pode ser utilizado em prol da pessoa. Tá? Eu vi a caneta vermelha. Então, vamos lá. O que a caneta vermelha te diz? Não sei se ficou confuso, mas acho que não, né? Deu para. Você não vai questionar a veracidade de tudo, você vai questionar qual o sentido daquilo para a pessoa, o que aquilo está querendo dizer para a pessoa. Então, a pessoa pode falar: olha, eu estou escrevendo
Lembro direitinho todo o sonho. Você nunca vai saber se lembra direitinho todo o sonho. Mas, de novo, isso não importa. O que importa é, bom, então vamos lá. O que está vindo aí do sonho? Que o que ficou é o que pode ser utilizado para trabalhar ou para trazer alguma coisa daquela pessoa. Se é o que foi permitido, é um material que deve ser suficiente para alguns itens conseguir detectar, sacar, ajudar a pessoa no processo dela de autoconhecimento. Tem sonho Lembra de anos disso? Aí. Tem sonho de anos aí que continua vívido. Continua como você vivia hoje ainda. Tem pessoa que tem, olha, é muito louco, né? Louco, mas é aquilo que a gente já entendeu, né? A mente é uma coisa fantástica, vocês já perceberam isso com tudo que vocês estudam, uma coisa assim. Tem pessoa que ela vai contando uma história, o sonho é como você falou, ela pode sonhar anos o mesmo sonho, e às vezes tem um item diferente no sonho, vai contando uma história. Você está vendo aquilo, mas não necessariamente você entende tudo que é aquela história. Mas eu vou repetir, tem coisa que é mais fácil, tem coisa que não é, né? Mas tem, olha, é impressionante. É impressionante. Posso falar um pouquinho? Pode. Os meus sonhos, eu sonho todas as noites, não falha uma. Meu pai e minha mãe estão presentes todas as noites nos meus sonhos. Mas fora o meu pai e minha mãe, sempre tem mais uns 2 ou 3 desencarnados que participam do sonho. Toda noite eu tenho desencarnado no meu sonho, tirando meu pai e minha mãe. E essa noite, por exemplo, foi com meu marido, que já faleceu há 35 anos atrás. Entendeu? É amigo, são parentes, sempre, toda noite tem que ter, além do meu pai e da minha mãe, algum outro. Às vezes é festa, às vezes estão em casa, ambiente que eu vivi, mas é assim, nunca é só meu pai e minha mãe. E eu comecei a sonhar com meu pai depois que minha mãe faleceu. Que antes eu não sonhava com meu pai. Depois que minha mãe faleceu, agora é os dois, toda noite. Mas é legal o sonho, não tem nada de não é ruim. Uhum. Não é ruim. Mas tem sempre aí que ter desencarnados. Então, você pode fazer como a Vanessa falou, pode ser que você já faça até, né? Porque se você... nós trabalhamos sempre conectados com a espiritualidade. Então, se você pegar o papel e começar a falar em voz alta sobre o sonho, você em voz alta para a espiritualidade, quem quiser ouvir, né? Porque tem os que escutam telepaticamente e os que não escutam telepaticamente, né? Vou falando com toda a tua intuição, com toda a tua fé, pode ir montando o porquê isso acontece, tá? Acredito que tem os protetores, né? Tem os teus protetores. Não parece mesmo você falando que é uma coisa ruim, pesada, não, né? Mas você pode ir montando essa história do sonho 1, sonho 2, sonho 3, entendeu? E a tua intuição vai junto. E às vezes você vai entendendo o que eles estão querendo te orientar, ou te dar luz, ou contar um pouquinho de você. É a mesma coisa assim, tem sonhos que eu sonho com um emprego num lugar que eu trabalhei, com pessoas de outro lugar que eu trabalhei. Por exemplo, hoje eu sonho com o banco, mas são funcionários do escritório. Aí na outra noite eu sonho com o escritório e são funcionários do banco. É assim, meus sonhos são sempre assim. Olha, é fantástico, não é? É uma coisa muito maluca, mas linda também, né? Eu sou suspeita para falar, porque é fantástico pensar que isso é construção da nossa mente. E que de alguma maneira está trazendo alguma mensagem para nós, sobre nós, ou de ajuda também, né? Como nós estamos falando, né? É incrível isso. Uhum. E acho até legal, não sei, esse papo de hoje, nosso, porque cada vez mais vocês vão pensando mente. Minha mente acordada, minha mente dormindo, minha mente lúcida, minha mente não lúcida, e essa importância de estar conectado com essa mente, porque ela é um mundo, né? É um universo.
Você vê, ó, o que a Neida está falando é, ó, olha, de repente eu sonho que eu estou no emprego com os funcionários do outro emprego. Aí eu estou no outro emprego com os... Quer dizer, ó, a mente joga com os personagens que quer. Sem a presença da tua consciência. Percebe? Lá está o inconsciente. Pega esse bonequinho aqui, coloca ali, vira ali, traz amanhã aqui, faz o... Teve um tempo que eu estava com as invenções de sonhar pelada. Saía correndo, ficava assim, apavorada. Meu Deus do céu, e todo mundo me vendo. Aí eu acho que foi por isso que bloquearam, porque o negócio deve ter ficado pesado. Foi censura, né? Total. Camila, sem comentários. Eu tô me segurando para não falar aqui. Vamos pro próximo sonho aí, vai. Mas pode ser que você me dê alguma luz. É bom acender a luz. Realmente, eu concordo com o Xavier. É melhor não falarmos nada. Próximo sonho. Ah, meu Deus do céu. O pessoal tá pensando aí, tem gente que sonha todos os dias a mesma coisa, né? Por exemplo, não sei se tem alguém aqui que é palmeirense, então o cara sonha que vai ser campeão mundial. Cara, deve ser enlouquecedor isso, né? Mas, enfim, era só um comentário. Deve ser o quê que ele falou? Perdi o final. Enlouquecedor, assim, toda noite ele vai, sonha a mesma coisa. Tá no Japão, agora pode ser em outro lugar e tal, mas, bom, enfim, estava refletindo. É louco, né? Meu, é muito louco. É louco, é muito sábio tudo isso, sei lá, nem sei. E se não fizer o que a Vanessa falou, né, de eu gravar o teu livrinho, o caderninho, talvez a gente perca, né, uma riqueza aí de informação. Eu vou repetir. É legal de gravar, né? Desculpa, Fátima. Não, é porque eu... Pode falar, Javier. Não, gostei da ideia da Vanessa de pegar e gravar, porque eu, se deixar para escrever, lascou. De manhã, eu sou zero à esquerda. Você pode falar, acordar a Rosana e falar, escreve aí que eu vou ditando. A única coisa que eu vou repetir, Monique, e para vocês é aquilo, ó. Nunca nós vamos ter a certeza que reproduzimos exatamente tudo. Isso vocês têm que ter claro, tá? É importante essa informação, não é que é importante para não ter a ilusão de que eu consegui anotar tudo, tá? Porque se você pensa que você tem os espíritos à tua volta coordenando tudo, você tem uma mente coordenando tudo. Não pensa que é assim, eu vou anotar tudo e tá tudo 10. Não. Tudo vai estar passando. Por que o sonho acontece? Porque diminui a censura, que ele se expressa mais. Então, acordado, você pode ter mais controle, mas você não tem todo, que é o que a gente está estudando o tempo todo. Então, mas mesmo assim, aquilo que lembrar está ótimo. Vamos seguir o que está acordado, mas sempre entendo. Porque assim, se nós estamos trabalhando dentro dessa verdade, tudo ainda não é claro para nós, né? Mas pode anotar, tem o material, enfim. Mas com certeza você esquece mais de começar o dia e trabalhar e depois for anotar, né? Isso eu já percebi, assim. Você ficou na cama mais um pouquinho tentando fazer um esforço para lembrar. E o dia que eu não marco, eu esqueço muito mais, com certeza, assim. Acho que tem que ser bem na hora que levanta. Mas você vai lembrar o que essa mente te permitir lembrar. É isso que eu estou batendo o pé. Não se iluda. Nossa, eu acordei agora, estou com um sonho fresquinho na cabeça. Será? Entendeu? Porque dentro deste processo, você acha que o inconsciente funciona como? Mas a sensação dentro deste processo... A sensação é que sempre está faltando peças mesmo. Muito engraçado você falando agora, e é verdade. Sempre vai estar faltando, porque de alguma maneira
eu acordei, ele está fresquinho. Não, ele já no processo, porque assim, durante o processo ele já vai, tira aqui, tira lá, tal. Porque uma mente, vamos lá, uma mente que você tem dor no estômago. Não, uma pessoa, que está com dor no estômago e a mente está lá. Vamos àquele exemplo que nós temos sempre, que utilizamos sempre também. Que de repente aquele inconsciente fala, está muito perto de alguma coisa que não é para vir, não. Se continuar mexendo na dor de estômago, vai vir a verdade. Então, tira a dor de estômago. Se uma mente tem todo este processo de te tirar a dor, você acha que não te tira o sonho? Deixa lá gritando que ela está curada, que não aparece aqui, entendeu? Então, isso que você falou vai estar faltando peça. Veja, eu só estou frisando isso para não ficar na ilusão de que nós lembramos tudo. É só isso, tá? Mas aquilo que a pessoa relata é o material que está lá e que aí vamos trabalhar com o material que está ali. Nossa, eu esqueci a chave na casa da Chiquinha. Por que eu fui esquecer a chave na casa da Chiquinha? Deve ter um motivo. Nossa, eu ia ligar para Maria, escapou o telefone da Maria? Será que eu queria ligar para Maria? Não sei, eu estou jogando algumas coisas para ficar cada vez mais essa consciência nossa de ter o poder de si mesmo. Tá? Se proteger, porque uma mente vulnerável fica à mercê do seu inconsciente, que é o que nós estamos falando e que também já está ligado ao texto, fica à mercê da sua mente e fica à mercê dos outros. Outra coisa que ele coloca aí, que nós vivemos hipnotizados. Ou seja, eu já falei para vocês, as pessoas falam, eu quero fazer um curso de hipnose, não tem a menor noção do que essa hipnose já faz parte da nossa vida. Ou hipnotizado pelo outro, ou pelas auto-hipnoses que nós criamos. E vamos lá, que nem gadozinho assim, Então, se conectar com a luz, como a Camila até comentou lá, tá ligado com a luz, pedindo apoio e proteção, pedindo que nos auxilie nessa jornada interior, para que a gente se conheça cada vez mais, não só para eliminar as nossas sombras, mas para estar conectado com o seu propósito de vida, seu caminho de vida. Tá ligado com a luz, com Deus. Essa vontade de melhorar, de evoluir, de autotransformação, de transmutar essas negatividades que atrapalham o nosso caminho. Dentro da negatividade, tudo que nós já falamos, né? A raiva, a culpa, a mágoa, a dor, um monte de coisa. Tudo isso é a nossa negatividade. E aí, não sei que horas são, tá, pessoal? E aí, auxiliar o próximo. Então, como que eu auxilio o próximo? Mantendo esse firme propósito em nós, na nossa palavra, na nossa fala, na nossa ação, no nosso jeito de ser, nós vamos mostrando isso para o outro, junto com uma energia e uma luz nossa melhor. Porque às vezes você pode falar com o outro, ele está lá próximo para ouvir, está pedindo. Outras vezes o outro vai aprender através daquilo que vê. Lógico, né? Quem quer aprender. É engraçado como o próximo chega, né? Assim a gente esperava em uma pessoa e comentar algo que você já vivenciou e que pode dar uma luz. Né? Não tem como dizer que é um ensinamento, porque cada um vai ter a sua forma de processar cada coisa. Uma estratégia que eu criei pode ser maravilhosa para mim, mas para o Xavier pode ser um desastre. Né? Mas aí a gente dá
mais ou menos, ó, eu fiz assim, assim, assado, e daí tu vê o que dá para você encaixar na sua vida e o que fica legal, né? Nunca vai ser igual o meu com o do outro, mas é engraçado assim como eu tenho um problema e normalmente chegam pessoas com problemas parecidos e coisas que de repente eu já superei, que eu posso dar um exemplo, né? uma ajuda para que essa pessoa também consiga. Se eu tiver numa determinada faixa vibratória, uma situação de Hamedcast, o podcast do Espaço Espírita Hamed. uma vitória para você, porque a gente já vai andar com mais segurança. A tua postura. O olhar de Hamed sobre vários pontos de vista. Sintonizar um monte de coisa.